E agora a gente volta a acionar a repórter Raquel Schneider, ela volta conosco, entretanto, para falar de consequências desse conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos. O mel, que é um mel premiado aqui da nossa região, está virando vítima de tarifaço, isso preocupa apicultores. Quem nos descreve um pouco mais de momento e como este setor está apreensivo, qual é o tamanho da apreensão e a consequência disso, é a Raquel Schneider. Com você, Raquel. Pois é, João, são vários setores que estão com essa aflição, com essa preocupação. A gente vem acompanhando isso em Santa Catarina, por exemplo, o setor madeireiro, do mel e da cerâmica são alguns dos que exportam para os Estados Unidos, que tem uma boa porcentagem de suas exportações para o país norte-americano. Então, é claro que esse cenário do tarifaço preocupa, afinal de contas, estamos falando de uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros lá nos Estados Unidos. E aí a preocupação maior dos apicultores, né, que são os produtores de mel aqui em Santa Catarina, é de que o produto fique encalhado, parado. Já tem bastante produção pronta, bastante mel que estava à disposição para ser enviado aos Estados Unidos e que a princípio agora não vai para esse destino. Então, para a gente ter uma ideia, segundo a FAASC, que é a Federação das Associações de Apicultores aqui de Santa Catarina, o impacto vai ser gigantesco. A ABMEL, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, aponta que nos últimos 5 anos, 76% das exportações brasileiras de mel foram para os Estados Unidos. Então, é uma porcentagem bem considerável, 76% da produção. Os Estados Unidos são o principal local onde o mel que é feito por aqui vai. Então, a gente tem duas grandes empresas na região sul do estado que depende muito das exportações para os Estados Unidos e que agora vive esse cenário de incertezas em relação ao futuro. A grande expectativa é de uma negociação entre o governo brasileiro com o governo norte-americano, mas a gente ainda não sabe quando e se isso vai acontecer. Pelo decreto publicado pelo presidente Donald Trump, esse tarifaço inicia agora quinta-feira, no dia 7, então é a partir dessa data que a taxa de 50% sobre muitos produtos brasileiros passa a valer lá para os consumidores norte-americanos. Então, o valor daqui do Brasil não muda, muda para os norte-americanos, muda quando o produto chega lá. A consequência disso é que compradores dos Estados Unidos acabam deixando de pegar o produto daqui e compram de outros países em que a tarifa não é tão grande. Aqui, as principais regiões produtoras são o Planalto Sul e o Litoral Sul, em Santa Catarina, do mel. E só nessa última região, aqui no sul do estado, são 411 apicultores e mais de 62 mil colmeias. É uma cadeia muito grande, muitas pessoas que dependem dessa atividade de forma direta ou indireta. Estamos falando dos apicultores, que são esses que produzem o mel, sem contar na indústria de fato, que é quem recebe esse mel, faz toda a questão de embalagem, de inspeção de qualidade e envia para o país. Então, esse é um assunto que a gente segue acompanhando. Estamos preparando, inclusive, uma reportagem para entender o impacto desse tarifaço na indústria cerâmica e vamos exibir ao longo dessa semana aqui no Balanço Geral, ouvindo um economista falando direitinho para a gente do porquê da influência política e de qual será a possível solução, que nada mais é do que uma negociação entre os países. João. Obrigado, Raquel. Algo que parece tão simples, uma negociação, né, se torna tão complexa. Dá para entender isso?